Estamos acompanhando uma notícia de última hora, um caso terrível de violência cometido por um pai que já foi descrito como um dos homens mais poderosos da Virgínia. Certamente esta é uma família de alto perfil. Em determinado momento, acho que é justo dizer isso. Justin Fairfax, antes de ser vice-governador, enquanto atuava como vice-governador e até mesmo depois, era uma estrela em ascensão na política. Não só no norte da Virgínia, mas em toda a Virgínia. Justin Fairfax foi vice-governador do estado da Virgínia, marido e pai, e agora ele e sua esposa estão mortos. Pelo que entendi neste estágio inicial, o ex-vice-governador Fairfax recentemente entregou alguns documentos relacionados a um processo judicial que está por vir. Estamos no On the Case, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Justin Fairfax já foi considerado uma estrela em ascensão no mundo da política. E ele era marido, era pai. Saber quem ele era torna o ocorrido durante a noite ainda mais difícil de entender. Vou avisar vocês durante esse processo. Há detalhes e áudios difíceis que ouvirão. O filho vê o pai possivelmente esfaqueando a mãe, que está caída no chão, sangrando enquanto ele segura sua camisa. Apavorado há 1 minuto, não sei onde o pai dele está. Esta é a chamada enviada às autoridades após uma ligação ao 911 em Fairfax, Virgínia, próximo a Washington, D.C., pouco depois da meia-noite, quando responderam a uma casa na Guinevere Drive. Parece que o assassinato aconteceu no porão. Foi descrito para mim como um porão acabado, mas inacabado na casa. Embora a ligação ao 911 tenha relatado um esfaqueamento, autoridades afirmam que foi usada uma arma de fogo. Na chamada para a central, a polícia encontrou Serena Fairfax, esposa de Justin Fairfax desde 2006 e mãe de seus filhos no porão, e ela já estava morta. Naquele momento, não se sabia para onde o ex-vice-governador foi. Ainda não vasculhei a casa toda, mas estou com o filho deles aqui embaixo. Se você conhece Tom, ela deve revistar a casa. O carro do marido está na garagem. Agora parece que a polícia vasculhou a área ao redor da casa dos Fairfax procurando pelo ex-político. Não está claro se eles sabiam quem ele era naquele momento, depois de terem encontrado a esposa dele morta no porão. Homem de 45 anos, inconsciente e sem respirar. Estamos procurando um homem negro, 1,55 metros de altura, sem barba. Mas foi cerca de 15 minutos depois da primeira ligação que as autoridades encontraram Justin Fairfax morto em um quarto. 431 Alpha. Temos outro indivíduo caído em um quarto no andar de cima. Claro, 7023. Acho que este vai ser o nosso indivíduo. Ele está com uma arma, ferimento de bala auto-infligido na cabeça. Justin atirou e matou sua esposa. Ele sobe correndo para o andar de cima da casa, entra no quarto principal, aparentemente, e atira em si mesmo, se matando. A polícia afirma que o ex-vice-governador matou a esposa, a doutora Serena Fairfax, que era dentista e com quem era casado havia cerca de 20 anos. Eles se conheceram como estudantes na Universidade Duke. Eles estavam casados desde 2006, quase 20 anos. Eles têm 2 filhos adolescentes e foi o filho deles quem ligou para o 911. Não há como uma história dessas fazer sentido, independentemente dos envolvidos, mas a polícia afirma que os Fairfax estavam em um divórcio complicado. Pelo que entendi neste estágio inicial, o ex-vice-governador Fairfax foi recentemente notificado com alguns documentos relacionados a um processo judicial que aparentemente levou a esse incidente na noite passada. Ambos os filhos deles, adolescentes, os meninos mais velhos que a menina, estavam na casa quando isso aconteceu. Então isso é uma notícia horrível para a família. Certamente um evento traumático para essas crianças vivenciarem, mas sabemos que tudo meio que culminou na noite passada. Documentos judiciais indicam que Serena pediu o divórcio em julho do ano passado. Ela disse que se separaram em junho de 2024, mas ainda moravam juntos na mesma casa, dormindo em quartos diferentes. O documento também afirma que os Fairfaxes tinham um acordo pós-nupcial e parece que eles vinham discutindo sobre isso no tribunal depois que Serena entrou com o pedido de divórcio. Eles discordavam sobre a aplicação do acordo pós-nupcial no divórcio. O advogado de divórcio Randy Kasser vai se juntar a mim em instantes. E existe uma lei interessante na Virgínia relacionada ao divórcio e como isso pode ter influenciado o que aconteceu. Ainda há, é claro, muita coisa que não sabemos.
Agora, o documento não informa o motivo do divórcio dos Fairfax, mas a polícia diz que Justin Fairfax ligou para a polícia e fez supostamente uma falsa acusação de que a esposa o agrediu em janeiro. Em janeiro deste ano, o Sr. Fairfax chamou a polícia e alegou que sua esposa o agrediu. Nós atendemos a essa ocorrência, existem várias câmeras instaladas dentro da casa. Aparentemente, a senhora Fairfax, em algum momento durante esse processo de divórcio, instalou várias câmeras dentro da casa. Nós analisamos essas câmeras e confirmamos que a suposta agressão nunca aconteceu. Portanto, nenhuma prisão foi feita. Foi feito um relatório, mas a alegação que o Sr. Fairfax fez em janeiro de que a senhora Fairfax o agrediu foi comprovada como falsa. A polícia afirma que Fairfax não foi autuado por fazer uma denúncia falsa neste caso. A polícia diz que havia câmeras dentro da casa dos Fairfax que Serena havia instalado enquanto o processo de divórcio estava em andamento. Segundo a polícia, as câmeras serão usadas como prova, pois estavam gravando quando os tiros foram disparados na noite passada. Bem, eu sei que eles estavam separados, mas morando juntos. Eu sei que há processos de divórcio em andamento e audiências marcadas e pendentes para um futuro bem próximo. Eu sei que ele recebeu alguns documentos recentemente. Aparentemente, os documentos indicavam quando ele deveria comparecer ao tribunal novamente. Isso pode ter sido um estopim. Sabe, os detetives vão descobrir o que levou a essa tragédia aqui. Mais uma vez, uma mãe foi baleada e morta, tirada dos filhos, e então ele tira a própria vida. Justin Fairfax serviu como vice-governador na Virgínia sob o comando do governador democrata Ralph Northam entre 2018 e 2022. Fairfax foi apenas o segundo afro-americano a ser eleito para um cargo estadual na Virgínia. A controvérsia em sua carreira surgiu em 2019, quando duas mulheres acusaram Fairfax de agressão sexual, que elas dizem ter ocorrido entre 2000 e 2004. Fairfax negou essas acusações, que aconteceram antes de ele se casar. Fairfax afirma que suas interações com as mulheres foram consensuais. Uma delas, segundo a CBS, afirmou que foi agredida sexualmente por Fairfax na Convenção Nacional Democrata em 2004 e outra o acusou de agressão sexual quando eram estudantes na Universidade Duke, que foi onde ele acabou conhecendo sua esposa. Agora, Fairfax negou essas acusações e disse que fez um teste de polígrafo e foi aprovado. Também, em 2019, Fairfax chegou muito perto de se tornar o governador da Virgínia. Você deve se lembrar que Ralph Northam esteve no centro de uma polêmica quando uma foto antiga do anuário de 1984 mostrou ele em blackface em uma festa onde alguém estava fantasiado com um traje da KKK. O anuário era da época em que ele estava na faculdade de medicina. Muitas pessoas pediram para Northam renunciar, mas ele permaneceu no cargo. Se ele tivesse saído, teria sido Fairfax quem assumiria o cargo mais alto. O próprio Fairfax concorreu ao cargo de governador em 2021, mas ficou em quarto lugar nas primárias democratas e depois deixou o cargo público. Após retornar à vida privada, a polícia afirma que Fairfax atuou na advocacia privada. E uma das suas últimas postagens no Facebook em 2024 menciona que ele representou 7 das 12 famílias das vítimas mortas em um tiroteio em massa ocorrido em 2019 em um prédio municipal em Virginia Beach. Foi um dos tiroteios em locais de trabalho mais mortais dos Estados Unidos. A postagem dizia que Justin queria mais serviços de saúde mental para os afetados. Outra observação sobre o divórcio. Os documentos mostram que a esposa dele contratou um escritório de advocacia para representá-la no processo. Fairfax parece ter se representado sozinho. Para ajudar a entender detalhes centrais dessa difícil história, contamos com o advogado de direito de família Randy Kessler. Obrigado pelo seu tempo. Sabe, eu li esse documento e parece que foi um divórcio complicado, para dizer o mínimo, entre os Fairfax, que ainda estava em andamento. O que você percebeu quando leu esse documento? Bem, sabe, eu não vi o arquivo inteiro, mas pelo que li foi um divórcio complicado. E o que tornava isso complicado era, em parte, as leis envolvidas, certo? Na Virgínia, parece que você precisa ficar separado por um ano. Muitos estados têm regras que dizem: nós não acreditamos que você realmente queira um divórcio. Queremos ter certeza de que você quer mesmo se divorciar. Você precisa ficar separado por um ano antes de receber o divórcio. Talvez isso tenha sido bem intencionado, como a maioria das leis. Estou aqui, Chris, na reunião da Seção de Direito de Família da ABA em Washington, discutindo e comparando leis dos diferentes estados. Muitos concordam que, ao forçar pessoas a ficarem juntas para manter o casamento, situações assim acabam acontecendo. Somos adultos.
Se eu e minha esposa tentamos salvar nosso casamento por 4 anos e não deu certo, por que o Estado exige um ano oficial de separação? Por que nos mantém nesse limbo? Isso parece ser parte do problema. Não sei o que fez ele surtar. Eu não sei o que causou o divórcio, o assassinato. Manter pessoas em situações ruins esperando que fiquem casadas porque casamento geralmente é bom, às vezes tem o efeito contrário. Esta pode ser uma dessas situações tristes. E, de acordo com a polícia, Serena Fairfax tinha acabado de entregar documentos para Justin Fairfax, e a polícia acredita que potencialmente isso pode ter acendido, sabe? A faísca que levou a esse terrível caso de violência. Porque quando eu olho para isso, eles estão morando na mesma casa, sabe? E é como o documento diz, acho que ela disse pela primeira vez que queria esse divórcio lá em 2024. Então, sabe, eles tinham quartos separados, mas moravam na mesma casa. E parece que, pelo que estamos aprendendo, era uma relação muito conturbada, para dizer o mínimo. Como é que as pessoas conseguem viver sob o mesmo teto, mas ao mesmo tempo ter esses processos legais acontecendo? Parece loucura, mas tenho sorte de ter uma prática de divórcios bem movimentada, onde a maioria dos clientes consegue pagar por uma segunda residência. A maioria não pode pagar, mas essas pessoas provavelmente podiam. Não sei ao certo, mas não é incomum. Na verdade, é muito comum você pedir o divórcio e não sair de casa, porque ninguém quer sair da casa onde estão as crianças, não é? Vou sair de casa, deixando meus filhos. Geralmente é preciso resolver essas questões. Como será o acordo sobre os filhos? É assustador sair de casa e não ter garantia de que você vai ter acesso aos seus filhos ou às suas coisas. Então, muitas vezes as pessoas começam o processo. Geralmente, ao iniciar casos de divórcio, aconselhamos o cliente a sair de casa para evitar o convívio com o cônjuge, pois esse é o momento mais perigoso. Receber os papéis do divórcio é uma declaração de que a pessoa que você ama, com quem se importa e com quem escolheu passar o resto da vida, rejeitou você. Por mais gentilmente que possamos dizer, por mais calmo e neutro que possamos explicar, que este será um divórcio simples, sem ressentimentos, simplesmente não vai funcionar para o nosso cliente. Não existe uma maneira gentil de dizer, eu não quero mais ser casado com você. É simplesmente o tapa mais ofensivo na cara. E às vezes as pessoas reagem de forma dura. É uma situação emocionalmente muito terrível, terrível para a maioria das pessoas. Às vezes, duas pessoas chegam juntas a esse ponto, tornando o processo mais simples, embora nunca fácil. Por isso rezo quando os clientes entram. Espero que digam, eu e meu cônjuge concordamos em nos separar. Só falta dividir os bens e a guarda dos filhos. Esse seria o cliente ideal para mim, mas são poucos assim. Precisamos esperar até ambos aceitarem o divórcio. Então, neste documento de divórcio, eles estão falando sobre um PNA. Eu suponho que seja um acordo pré-nupcial. Um acordo pré-nupcial que eles fizeram. Neste caso... Na verdade, Chris, foi chamado acordo pós-nupcial porque já eram casados. Certo, isso faz sentido. Ok. É. O que é isso? Então, como foi isso, tipo, em termos legais? A gente estava falando sobre esse período de espera, onde dizia no PNA que ele compraria a parte dela da casa e tem algumas coisas relacionadas às prestações do financiamento imobiliário. E aí ele estava contestando isso. Em janeiro, ele realmente ganhou essa parte, pelo que parece. Você que analisa esses documentos sempre, ao contrário de mim, pode me explicar o que estou lendo? Do ponto de vista legal e intelectual, foi interessante. Todos sabemos o que é um acordo pré-nupcial. Antes do casamento, define-se como dividir o dinheiro. Não dá para decidir sobre os filhos antecipadamente, pois tudo muda. Quem é bom pai hoje pode não ser amanhã, mas você decide antes como dividir o dinheiro, e um acordo pós-nupcial faz a mesma coisa. Ele só é assinado após a cerimônia de casamento. O acordo pós-nupcial pode ser feito no dia seguinte, 10 anos depois, e define como dividir os bens. O que me interessa intelectualmente é que na Virgínia é preciso um período de separação antes do juiz conceder o divórcio. E o que o juiz concluiu foi que, como eles negociaram um acordo pós-nupcial, dizendo que estavam assinando isso porque iam tentar fazer o casamento funcionar, mas caso o casamento não desse certo, ali estava como iriam dividir os bens. Portanto, eles não estavam em um período válido de separação. Ele praticamente inverteu o acordo pós-nupcial dizendo: vocês não podem se divorciar ainda, pois mostraram disposição em tentar de novo. Achei interessante. Nunca vi isso antes, ainda mais porque na Geórgia não há período de espera. Se quiser se divorciar, resolve e se divorcia. Bem, porque aí eu também gosto dessa parte legal, desse vai e vem intelectual. Mas aí, por exemplo, a polícia disse hoje que houve essa ligação.
Lá em janeiro, que foi mais ou menos na época, foi nesse mês que o tribunal decidiu sobre essa questão específica, onde Justin Fairfax supostamente acusou Serena Fairfax de tê-lo agredido, mas ela tinha instalado câmeras dentro da casa. Então a polícia analisou essas imagens. Nenhuma agressão ocorreu. Eles dizem que o padrão é bem alto para provar que alguém fez um boletim de ocorrência falso ou algo assim, então ele não enfrentou acusações. Mas é tipo, como o sistema judiciário olha para isso e diz, bom, temos esse período de espera que precisamos analisar. Mas ao mesmo tempo, parecia uma situação perigosa, pelo menos de fora, quando algo assim está acontecendo, e mesmo assim eles ainda têm permissão para viver nisso. Você pode morar onde quiser, mas eles ainda podem viver na mesma casa. Só acho que alguns sinais de alerta começaram a aparecer sobre isso. Sim, e se essas pessoas estiverem assistindo ao programa ou transmissão, adoraria conversar caso sejam legisladores ou votem em leis, pois os legisladores acham que obrigar as pessoas a esperar até completarem 1 ano de separação para se divorciar ajuda. Nessa situação, eles estavam juntos, ela talvez não tivesse condições de se mudar, ela não tinha, sabe, quando você pode conseguir um divórcio rápido, um divórcio mais rápido, você sabe quanto dinheiro vai precisar para poder se mudar, você sabe como vai ser o seu tempo com as crianças. Sim, essa era obviamente uma situação volátil. Qualquer pessoa que entrou com um processo contra o cônjuge fica preocupada que um dia isso possa piorar. Alguém pode simplesmente perder o controle ou surtar. Só o fato de se tratar de uma figura pública. Ninguém está imune a esse tipo de comportamento. Deveriam ter havido sinais claros, mas Chris, não podemos mudar a lei por um caso. A lei nesse caso, essa é a lei em todos os casos. Vocês precisam estar juntos. Vocês precisam estar separados por um período de 1 ano antes que possamos conceder o divórcio. Quem? Acho que esse vai e vem pode ter afetado a divisão de bens. Pode ter afetado o tempo de convivência com as crianças. Infelizmente, com os dois já falecidos, nunca saberemos como teria sido a vida deles. Sim, isso mostra que muitas vezes a maioria dos legisladores tem boas intenções. Quando criam um período de espera, normalmente há exceções. Em caso de violência familiar ou doméstica, é possível reduzir o período. Mas e se houver quase violência doméstica? E eu sei que meu cônjuge vai ser violento quando isso acontecer, mas ainda não aconteceu, e eu não posso provar. Estou sendo forçado a ficar e tentar continuar casado até que algo ruim aconteça? É uma situação difícil. Eu acho que, se você é adulto, se pode tomar a decisão de se casar, também deveria poder tomar a decisão de se divorciar. E eu realmente tenho um problema com os legisladores que dizem que estão fazendo algo bom ao obrigar as pessoas a ficarem casadas por 1 ano e tentarem resolver as coisas antes que o Estado permita que elas se divorciem. Sabe, a gente não tem um período de espera de 1 ano para se casar. Talvez essa devesse ser a resposta. Você deveria ter que namorar por 1 ano e conhecer bem a pessoa antes de fazer um casamento relâmpago. Talvez essa fosse uma solução melhor. Mas, sabe, isso é complicado. Não existe uma solução que sirva para todo mundo. Não existe uma resposta certa. Mas esse é um daqueles assuntos meio incômodos que tem uma implicância particular. Não, e é um bom ponto porque eu acho que, à primeira vista, dá pra entender a boa intenção por trás disso. Tipo, você não quer que as pessoas, sabe, briguem, fiquem chateadas e aí corram para o fórum e de repente estejam divorciadas. E aí isso acaba virando uma bagunça. Mas parece que, pelo que sabemos sobre o que foi alegado nessa situação, eles estavam morando na mesma casa. E aí você tem esse dia, e eu sei que fico meio que batendo na mesma tecla. É justamente na época em que a polícia diz que ele foi notificado com os papéis do divórcio, tipo, eles deveriam ir dormir na mesma casa à noite, e isso leva a essa briga. Não sabemos se ele possuía a arma legalmente. Não que importe muito, mas incluir uma arma de fogo não traz mais segurança. E é como a ideia de que, tipo, mesmo fora do estado da Virgínia, no dia em que os papéis são protocolados, tenho certeza de que você já presenciou isso. É algo emocional. Como eles acabam fazendo isso? E aí o tribunal simplesmente diz, tudo bem, nos vemos na sua próxima audiência. Bem, antes de tudo, a maioria dos americanos, metade de todas as pessoas que entram com pedido de divórcio, nem sequer busca aconselhamento jurídico. Eles pesquisam no Google ou procuram informações e não têm advogados. Vou dar um conselho jurídico gratuito e valioso. E nem tudo é apropriado para todo mundo, mas se você vai entregar os papéis do divórcio para seu cônjuge ou qualquer outro processo judicial, pense em onde você pode estar que seja seguro para o período imediato após isso. Nos primeiros minutos, horas e dias, não é ilegal dizer vou sair da cidade, me mudar temporariamente ou ir para um hotel por alguns dias, até que a outra pessoa compreenda a situação e volte a agir racionalmente. Se conseguirmos salvar uma vida divulgando isso, ótimo, vamos compartilhar essa informação.
Mas sim, você está certo, Chris. Mesmo esperando pelos papéis, seja por saber que o casamento vai mal ou pelo aviso do cônjuge, o impacto ainda é grande. Ainda assim, nada pode te preparar para ver isso preto no branco. Seu cônjuge não quer mais ficar com você. Quer o divórcio, dinheiro e a guarda dos filhos. Quero dizer, é algo muito duro, muito difícil, e é um dia difícil para qualquer pessoa. A pessoa mais sólida e estável, um vice-governador, ex-vice-governador que conseguia se manter firme em público, mesmo para ele, essa é uma realidade difícil de encarar. Ele era advogado e notei no documento do divórcio que estava se representando. Ela tinha um escritório de advocacia e ele se representava. Acredito que ele atuava na advocacia privada desde que deixou o cargo público. Essa pessoa era uma estrela em ascensão na política e foi a segunda mais poderosa do governo da Virgínia por 4 anos. Mas ao mesmo tempo, quero dizer, entra o lado emocional nisso mesmo alguém que é um advogado incrivelmente habilidoso. Sei que como advogado de divórcio, você quer que as pessoas contratem advogados de divórcio. Mas ao mesmo tempo, você sabe, ela tem esse escritório de advocacia representando ela. Mas aí ele, sabe, passando por isso, e ele é quem está passando pelo divórcio. Você sabe, ela que pediu o divórcio dele. Como isso funciona? Acho que emocionalmente para as pessoas, é uma boa ideia se representar mesmo que eu tenha certeza de que você está economizando muito dinheiro. Isso pode soar como propaganda do meu livro, Divórcio. Bem, certo, foi isso que eu disse. Na verdade, não estou sugerindo contratar advogados ou gastar milhares de dólares. Faça uma consulta inicial. Existem advogados de divórcio que vão se reunir com você de graça por 1 hora. Adquira conhecimento, pois é poder. As pessoas usam IA e Google, o que pode ser um bom começo. Sabe, faça uma pesquisa. E por que não marcar uma consulta de 1 hora com um bom advogado, mesmo que seja para pagar $200, $500 por 1 hora do tempo dele, ou encontrar alguém que faça isso de graça? Assim, pelo menos você saberá o que está perdendo sem um advogado. Muitos advogados que nem atuam em divórcio se arriscam e acham que conseguem, mas não é só questão de lei. Quero dizer, a gente vê nesse caso mais claramente do que em quase qualquer outro. É lei, é natureza humana, é emoção, é bom senso, é praticidade. Advogados de divórcio que já vivenciaram isso indiretamente diversas vezes notam algumas semelhanças. E talvez, só talvez, sabe, um advogado de divórcio poderia ter preparado eles um pouco melhor, ajudado a encaminhá-los para a terapia. Vai saber? Mas sim, eu concordo. Não é uma boa ideia seguir em frente sem um advogado, mas se você não pode pagar por um, então faz o melhor que pode. Mas marque uma reunião, procure uma reunião, busque conhecimento. Há tantos advogados que é difícil dizer, não encontrei ninguém para conversar. Representar-se sozinho, como diz o ditado, Chris, é ter um tolo como cliente. Esse é um bom ditado, vemos isso em muitos casos. E eu também fico imaginando, se você está passando por todas essas idas e vindas, sendo a pessoa envolvida no caso, existe um nível de emoção que vem junto, onde tenho certeza de que quando você tem um advogado, ele funciona quase como um filtro, conseguindo pensar com a cabeça mais fria. Eu não sei o quanto isso pesou em tudo isso. Digo, claro, é uma história horrível hoje, sabe? Só por isso. Você pensa na família também, nas crianças, cara. É difícil. Você está certo, ter um advogado serve como freio e contrapeso. Por isso temos muitos advogados. No nosso escritório de divórcio temos 20 advogados. Se eu ouvir algo e quiser reagir na hora dizendo sim, isso é terrível. Paro, respiro, converso com meu colega e pergunto que conselho devo dar. Quando você faz isso sozinho, não tenho com quem trocar ideia. Se for um familiar como seus pais, eles dirão para você se cuidar. Você precisa de alguém objetivo para dizer pare. Em 5 anos, você vai se perguntar, lidei com isso do jeito certo? Por isso, é importante refletir. Se não puder pagar um advogado, procure a pessoa mais paciente e confiável que você conhece, evitando quem seja cabeça quente. Seu padre, seu rabino, seu imã, seja quem for, que possa te dar um momento para respirar e pensar no que é melhor a longo prazo. É uma situação difícil. E sabe, é complicado. Existem recursos. Use esses recursos. Sim, um ótimo ponto, especialmente hoje, com muitos focados no divórcio após o ocorrido perto de Washington, D.C. Randy Kessler, advogado de direito de família. Sempre um prazer tê-lo aqui trazendo contexto no Law and Crime. Obrigado por me receber, Chris. Por hoje é só no On The Case apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.